infantil? Necessidade de hoje ou perspectiva para o futuro? Boa noite a todos, eu sou a Noemi. O nosso trabalho, como a professora falou, ele já é uma pergunta, né, uma indagação. A educação ambiental na educação infantil, ela é uma necessidade agora ou é uma perspectiva para o futuro? É que nós vamos tentar responder durante o trabalho. Bom, nós vamos começar um trabalho um pouco diferente. Eu vou convidar aqui para frente, vamos cumprir um pouco o paradigma. 10 pessoas, é isso? 10 pessoas. 10 pessoas. Pode vir, vem, Saiu? Nosso espaço está muito trabalhado. Não quero brincar não. Vou colocar alguém. Alguém mais? Vem. Você parte. Já tem quantos aí? Cadê o Walter? Vem, Walter. Cadê o Walter? Vem, Walter e Afonso. Vai. Vem a Walter. Então, o Walter da sala. Vamos só três. Vem, Afonso. Vem, Afonso. Pessoal, ó, presta atenção. A brincadeira é o seguinte, é só uma dinâmica para descontrair o grupo. É o seguinte, vocês têm 30 segundos, eu vou cronometrar, vocês jogam essa bexiga pro alto, todo mundo, e assim, vai conseguir ganhar essa brincadeira quem ao final de 30 segundos conseguir deixar sua bexiga intacta atrás das costas. Só que assim, joga, tá no ar, joga e sai. Quem é o único que conseguir deixar a bexiga inteira vai ganhar. Inteira, vai as costas e... Valendo? Valendo, 30 segundos. 30, 29, 27, 26, 19, alguém restou uma, Restou bastante ainda, hein? Terminou? Falta quanto? Terminou, acabou. É o seguinte, por que você começou estourando a Você bexiga? queria ganhar? Você queria ganhar? Bora. E você, estouraram por quê? Os outros estouraram por quê? Vocês queriam ganhar? Quem sobraram tantas? Sim. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. A resposta é que eu queria ganhar, né? Obrigada. Não, eu não Ela conseguiu ficar acabada. Olha os participantes. O que essa brincadeira foi, essa dinâmica? Foi uma representação. É uma representação do sistema na qual nós estamos inseridos. Qual é esse sistema? É um sistema capitalista selvagem, cheio de competição desacelerada, desenfreada, consumismo. Então, é aqui que acontece. Eu penso que para preservar o que é meu, eu tenho que estourar o dos outros. Nós estamos condicionados a esquemas mentais que nos colocam nessa situação. Para mim conservar o que é meu, eu tenho que estourar o do outro. Para mim preservar o meu balão, porque não falei estoura do outro, só falei guarda. Quem conseguir manter, todos poderiam ter colocado a bexiga atrás e mantido, mas não. A competição é assim, por quê? Porque nós estamos nesse sistema. O que eu quero mostrar mais ou menos? Vai passando ali já, fica pra ela. Tem que ligar, não sei. Qual que é esse sistema? Ó, gente, ó. É o modelo de desenvolvimento no qual nós estamos inseridos. O que esse modelo produz? Esse modelo, ele produz exclusão social. Ele produz esse consumismo desenfreado. O que acontece na exclusão social? A exclusão social gera miséria e fome. O consumismo gera desperdício. Para nós sermos felizes,
de acordo com a cultura que o sistema impõe, nós temos que ter o quê? Televisão em todo quarto, 2 carros na garagem para poder virar em dia de rodízio. Só que acontece o quê? Nós temos que partir do pressuposto que os recursos são finitos. Eles não são infinitos, eles são finitos. Então, se todos forem consumir dessa maneira, o que está acontecendo? Degradação ambiental. Da degradação ambiental tem a perda da qualidade de vida. Da perda da qualidade de vida, perda da qualidade de experiência humana. Ou seja, esse sistema, esse processo nos torna desumanos. Ele nos desumaniza. Esse sistema nos torna desumanos. A Maria agora ela vai falar um pouco o quê? Vai resgatar o histórico da educação ambiental e essa relação do homem com a natureza. Boa noite. Boa noite. Sobre a história da educação ambiental, ela não começou como educação ambiental, começou com um conceito de ambiente diferente. O homem usava a terra, ele usava os recursos naturais para sua sobrevivência. Ele nunca pensou que aquilo um dia fosse acabar ou fosse ficar escasso. Mas com o tempo ele foi vendo que os rios foram se poluindo, o ar foi ficando mais pesado. Então começou a se pensar na preservação. Eu vou só selecionar alguns momentos mais importantes. Por quê? Porque nesse momento foi quando o homem começou a ter uma ação maior sobre esse resgate da natureza. Temos a Conferência de Estocolmo. A Conferência de Estocolmo foi quando, em 1937 e 72, quando o homem viu que os recursos são finitos e começaram a criar leis ou normas para que eles pudessem viver na sustentabilidade. Não existia ainda um conceito de sustentabilidade, mas já se pensava, né, nesse conceito. Depois tivemos a Conferência de Tbilisi, entre as duas teve outros encontros, outros momentos importantes, mas Tbilisi foi importante por quê? Porque Tbilisi foi onde criaram parâmetros para que se vivesse uma educação ambiental, verdadeiramente falando, com diretrizes, né, para que eles pudessem pôr nas escolas esse conceito de educação ambiental e fosse colocado em todo o mundo, em todos os países, para que fosse educando o povo para que vivêssemos nessa sustentabilidade. Depois, importante também, foi a Conferência Rio 92, que foi no Brasil, né, Rio de Janeiro. Nessa conferência foi onde começaram a pensar a Carta da Terra. A Carta da Terra é um tratado que mostra como podemos viver essa sustentabilidade. E essa Carta da Terra é mundial, mas no Brasil nós tivemos também uma ênfase muito grande da Carta da Terra. Da Carta da Terra também saiu a Agenda 21. A Agenda 21 também é um tratado que mostra como é que a gente pode viver, né, no século 21, que nós já estamos. Como poderíamos viver no século XXI uma vida sustentável, com preservação, sem devastação. E aí resta uma pergunta: e agora, o que estamos vivendo nesse momento? Nesse momento tem muitos movimentos no mundo todo, nós podemos até ver empresas como a Natura, né, que toda hora é ecológico, mas nós temos agora a Rio +20, que vai ser agora em 2012. Estamos esperando que a Rio +20 ela venha nos potencializar mais ainda esse movimento de sustentabilidade, trazer para nós novidades, formas mais alternativas de viver. Não é só reciclagem, não é só catar latinha, mas tem muita coisa a ser feita para resgatar a nossa sustentabilidade. Agora, eu vou falar mais uma vez. Então, no slide anterior ficou qual que é o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho, nós apresentamos esse contexto, o sistema, né, que nós estamos inserindo. Qual o objetivo? O objetivo é despertar na infância essa educação para a sustentabilidade, ou seja, partindo do pressuposto que na infância, que é o alicerce para a formação do indivíduo, na infância, trabalhar com essa criança, apresentar propostas que ela tenha uma educação para a sustentabilidade. Por quê? Porque se ela tiver um vínculo significativo, quando ela crescer, ela não vai ser condicionada como nós estamos. Essa é uma das propostas do trabalho, apresentar formas. O que acontece? Com todos esses acontecimentos que a Maria falou, decorreu. O que foi decorrente disso? Políticas que vieram para alavancar a questão da educação ambiental. Então essas políticas, onde elas surgiram? Surgiram na educação. De que forma? Elas surgiram como a obrigatoriedade da educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino, ou seja, todos os níveis, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio
E, inclusive, apareceu educação ambiental no curso de formação de professores. Ou seja, o professor ele precisa conhecer para poder ser um agente multiplicador. Então, nos cursos de formação de professores, por exemplo, aqui na pedagogia nós tivemos ecopedagogia, né? E, enfim, às vezes muda a terminologia, mas por lei precisa ter. E o incentivo de temática de sustentabilidade nos currículos, ela vai aparecer nos currículos, em materiais didáticos, incentivando o tema. E também tem o quê? A inserção dessa questão da diretriz na educação infantil. Como que ela vai aparecer? Como que a educação ambiental tem que ser tratada na educação infantil? Ah, tá. O que pretende a educação ambiental? Né? Nós mostramos a diretriz, como que ela vem. O que ela pretende? A educação ambiental ela pretende desenvolver conhecimentos, compreensão, habilidades e motivação. Porque desenvolvendo essas habilidades, o que acontece? Você adquire o quê? Novos valores, outras mentalidades que vão gerir o quê? Novas atitudes. E essas atitudes são necessárias para lidar com os problemas e questões ambientais que nós enfrentamos todos os dias. E o que acontece? Quando nós vemos esses problemas e questões ambientais, a gente poder encontrar soluções sustentáveis. Esse é um esquema mais ou menos que mostra qual que é o objetivo da educação ambiental. Bom, segundo as diretrizes, a educação ambiental pretende reconhecer as crianças como seres íntegros, né, que aprendem consigo mesmo, com os demais e com o ambiente no qual elas estão inseridos. Então, próximo. Aqui. Bom, os conteúdos da educação, dos currículos, né, da educação infantil devem ser da seguinte maneira: as práticas significativas, com uma visão de mundo integrada, gera um grau de significado para a criança. E isso vai ampliar, né, o repertório dela, o conhecimento a respeito do mundo social e natural na qual ela está inserida. Então, como a parte teórica, para falar dessa nossa proposta, nós recorremos a quê? Ao Valon, porque ele fala do conceito da afetividade. Se a nossa proposta é apresentar na infância essa educação para a sustentabilidade, de que forma? Para a criança se sentir pertencente ao meio, se sentir parte integrante, se sentir cidadão planetário, como alguns autores citam. O que acontece? A afetividade, diferente do que muitos pensam, que é só carinho, afeto, a afetividade ela faz parte do conhecimento e do quê? Da questão da cognição e do ato motor. Ela está junto com a cognição e o ato motor no desenvolvimento da inteligência. Então, a afetividade é super importante. Vários autores vêm estudando, como o César Cole cita. Na análise de alguns aspectos da afetividade, ela pode influenciar o processo de desenvolvimento da aprendizagem. Para Valon, ele divide ela em 3 maneiras: emoção, sentimento e paixão. A emoção é a primeira questão da afetividade, que seja, é o que tem de mais cognitivo na afetividade, que é o sentimento mais cognitivo. O sentimento, por sua vez, ele vai aparecer de forma que vai alavancar um despertar, um interesse. E a paixão, ele fala, Valon, o seguinte, que ela, ao contrário do que nós pensamos, que ela é avassaladora e que ela não pensa, não. A paixão, ela é autocontrolada em fins de um único objetivo. Então, quando eu gosto de alguma coisa, a nossa cognição se mantém a fim daquele único objetivo. Essa é a questão da paixão. E também tem a Zuber que fala da aprendizagem das práticas significativas. Como isso? Então, a partir desses conteúdos e currículos selecionados para a educação infantil, tem que ser um conjunto de práticas e saberes articulados, que tenha significado para essa criança. Porque a partir desse pressuposto, ela vai começar a se sentir integrante daquele ambiente, ou seja, ela está numa prática, em contato com a natureza, em contato com o verde, ela vai se sentir pertencente. Ela não vai sentir uma dominadora ou alguém que é só o que está ali. Não, ela vai se sentir parte, porque aquilo tem significado, aquilo é importante. E Ledger fala que o objetivo do projeto pedagógico tem que ser, somente na educação ambiental, religar a criança com a natureza, ou seja, proporcionar a ela esse contato, né, que muitas não têm com a natureza. Reinventar os caminhos, ou seja, ela tem que mostrar novas formas e novas possibilidades, ela ter uma vivência, uma inter-relação com a natureza. E o não consumismo ao desperdício.
Nós vivemos num momento de muito consumismo e desperdício, tudo nós temos que comprar, tudo nós temos que ter, e nós temos que ensinar nossas crianças que tudo é finito, né? Os produtos da natureza é finito, o plástico que produz, o petróleo está acabando, então nós temos que mostrar que o consumismo vai causar o quê? Uma devastação no nosso planeta. Ela também fala que nós temos que mudar também o conceito cultural que nós temos. Nós estamos herdando cultura, né, dos nossos antepassados, que a Terra ela serve só para o nosso uso e ela é infinita. Ela não vai acabar nunca. Vai sim, a água acaba, o ar também pode acabar, porque a gente vai poluindo, vai sobrando menos oxigênio. Então, isso que nós temos que passar para nossas crianças. O cuidado com o desperdício, por quê? Não vamos lavar a mão com um caminhão de água, nós não vamos tomar banho uma hora embaixo do chuveiro. Mas não é só isso, é desperdício de vida também. Porque a sustentabilidade também tem a ver com nossa qualidade de vida. Não podemos desperdiçar nossa vida não fazendo coisas que sejam também apropriadas para nós. Bom, nós realizamos uma pesquisa no tema do projeto, a relação entre nós e a natureza. E foi o seguinte, eu vou explicar de forma sucinta de como aconteceu esse projeto. Esse projeto foi realizado no CEL-SEI Jardim Soares, e que é uma região, como todo céu, periférica, e que na sua frente ele tem um córrego onde são vários lixos jogados, enfim. O que acontece? Foi no outro, por favor. O que acontece? Não, no próximo. O que acontece como que nós desenvolvemos esse projeto, essa metodologia? Foi o seguinte, na reunião de paz nós apresentamos os objetivos do projeto. E quais foram os objetivos do projeto? Instigar a criança ao contato com a natureza, essa prática significativa, falar para ela se sentir integrante. E nessa reunião nós entregamos um questionário que contém a seguinte pergunta que está no outro slide que eu já apresento. E o que acontece? Nós entregamos esse questionário para os pais respondessem, ou seja, qual foi o objetivo de impactar esses pais para tentarem tomar atitudes em relação à comunidade que vive e para ver o que eles acreditam que a escola pode fazer. Volta na pergunta para mim aqui. Qual foi a pergunta? Não, anterior. Em sua opinião, foi perguntado na reunião de pais, lá no questionário que foi entregue, em sua opinião, a escola desenvolvendo trabalhos de preservação com as crianças pode ajudar a melhorar a comunidade local? Olha os resultados que nós obtivemos. 50% acredita que a escola pode ajudar. 20%, que não dá para visualizar, acredita que a escola pode ajudar só por um determinado período. 18% acredita que a escola pode ajudar, mas é necessário o envolvimento de outras instâncias sociais, como empresa, política, outros setores da sociedade. 10% acredita que não fará diferença, vai ficar no falatório e não vai fazer diferença. E 2% não opinaram. O que nós podemos ver desse resultado? Possibilidade de uma ação. Possibilidade de uma ação para uma prática que faça a diferença. Por quê? Quando fala que só pode ajudar por um determinado período, aquela concepção que às vezes são eficientes, mas não são suficientes, que aquela questão, o projeto acabou, então acabou o envolvimento, acabou o engajamento. E não, isso se perpassa, isso ultrapassa esse período. Então, aí volta não. Isso, aí o que acontece? Aí foi feito na reunião, aí nessa escola começou o cultivo de horta, porque não tinha, começamos o cultivo de uma horta, mas não só a questão, acabou o projeto, acabou, não, isso tem que ser uma coisa que fique, são atitudes, são novos esquemas mentais, então tem que ficar. O contato com a natureza, leituras e rodas de conversa ao ar livre, pode passar. Crianças brincando de área verde, colagem com elementos naturais, observação da semente e representação do processo de germinação da semente, ou seja, são práticas educativas para colocar a criança em contato realmente com a questão do ambiente, enfim, que ela possa conviver e se sentir pertencente. E os pais conseguirem desenvolver uma consciência para ter práticas engajadas para quê? Qual que é o nosso objetivo maior? Defesa de uma melhor qualidade de vida. Aí, para as considerações finais,
A Marcos vai ler pra gente um textinho de Pedro Bandeira. Essa poesia de Pedro Bandeira, o que eu vou ser quando crescer? É só um trecho para dar uma encerradinha, tá bom? Por que me perguntam tanto o que eu vou ser quando crescer? O que eles pensam de mim é o que eu queria saber. Gente grande e engraçada. O que eles querem dizer? Pensam que eu não sou nada? Só vou ser quando crescer? Eu vou ser quem eu já sou, neste momento presente. Vou continuar sendo eu, vou continuar sendo gente.